Olá pessoal, tudo bem? Terminando nossa série de vídeos sobre os transtornos da personalidade, vamos falar hoje sobre o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva. A característica essencial do transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva é uma preocupação com ordem, perfeccionismo e controle mental e interpessoal à custa de flexibilidade, abertura e eficiência. Esse padrão surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Para ser considerado diagnóstico, pelo menos 4 dos seguintes comportamentos precisam estar presentes. O indivíduo tem que estar tão preocupado com detalhes, regras, lista, ordem, organização ou horários a ponto de que o objetivo principal da atividade seja perdido. Demonstra perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas, por exemplo, não consegue completar um projeto porque seus padrões próprios demasiadamente rígidos não são atingidos. É excessivamente dedicado ao trabalho e à produtividade em detrimento de atividades de lazer e amizades, não explicado por uma óbvia necessidade financeira, claro. É excessivamente consciencioso, escrupuloso e inflexível quanto a assuntos de moralidade, ética ou valores, não explicado por uma identificação cultural e religiosa. É incapaz de descartar objetos usados ou sem valor mesmo quando não tem valor sentimental. Reluta em delegar tarefas ou trabalhar com outras pessoas, a menos que elas se submetam à sua forma exata de fazer as coisas. Adota um estilo miserável de gastos em relação a si mesmo e aos outros. O dinheiro é visto como algo a ser acumulado para futuras catástrofes. E exibe rigidez e teimosia. Indivíduos com transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva tendem a manter uma sensação de controle por meio de atenção cuidadosa a regras, pequenos detalhes, procedimentos, listas, cronogramas ou forma a ponto de o objetivo principal das atividades ser perdido. São excessivamente cuidadosos e propensos à repetição, prestando extraordinária atenção aos detalhes e conferindo repetidas vezes na busca por possíveis erros. Esquecem o fato de que outras pessoas podem se incomodar muito com o atraso e as inconveniências que resultam desse comportamento. Por exemplo, quando esses indivíduos esquecem de onde colocaram uma lista de coisas para fazer, gastam tempo demais procurando essa lista, em vez de gastar alguns instantes refazendo de memória e passando a execução das tarefas. O tempo é mal alocado e as tarefas mais importantes são deixadas para último. O perfeccionismo e os padrões elevados de desempenho autoimpostos causam disfunção e sofrimentos significativos a esses indivíduos. Podem ficar de tal forma envolvidos em tornar cada detalhe de um projeto absolutamente perfeito que este jamais é concluído. Como por exemplo, a conclusão de um relatório escrito é retardada por várias reescritas que tomam tempo para tudo ficar perto da perfeição. Prazos não são atingidos e aspectos da vida do indivíduo que não são o foco atual da atividade podem se desorganizar. Indivíduos com esse transtorno demonstram dedicação excessiva ao trabalho e à produtividade, a ponto de excluir atividades de lazer e amizades. Mas esse comportamento não pode ser explicado por uma necessidade financeira para ser considerado diagnóstico. Com frequência sentem que não têm tempo para tirar uma tarde ou um fim de semana de folga para viajar ou apenas relaxar. Podem ficar postergando atividades agradáveis como as férias, de modo que elas podem jamais ocorrer. Quando realmente dedicam algum tempo para lazer ou férias, sentem-se bastante desconfortáveis, a não ser que tenham consigo algum tipo de trabalho de modo a não desperdiçarem tempo. Pode haver muita concentração em tarefas domiciliares, por exemplo, limpeza excessiva e repetida a ponto de poder comer direto do chão. E quando ficam algum tempo com amigos, é provável que seja algum tipo de atividade formalmente organizada, por exemplo, esportes. Passatempos e atividades de recreação são levados como tarefas sérias que exigem organização criteriosa e trabalho duro para serem dominadas. A ênfase recai sobre desempenho perfeito.
Esses indivíduos transformam o jogo e brincadeiras em tarefas estruturadas. Por exemplo, corrigindo um bebê que não põe os circuitos de um cilindro de madeira na ordem correta, dizendo a uma criança para andar de triciclo em linha reta, transformando um esporte qualquer em uma lição severa. Indivíduos com o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva podem ser excessivamente meticulosos, exigentes e inflexíveis acerca de assuntos de moralidade, ética ou valores. Podem se obrigar e obrigar os outros a seguir princípios morais rígidos e padrões muito rígidos de desempenho. Podem ainda ser críticos impiedosos em relação aos próprios erros. Eles respeitam a autoridade e regras com extrema consideração e insistem em obedecer regras de forma bastante literal e inflexível. Por exemplo, o indivíduo não irá emprestar uma moeda a um amigo que precisa dela para um telefonema porque ele mesmo não é do tipo que pede emprestado ou empresta, ou porque seria ruim para o caráter da pessoa. Essas características não podem ser explicadas por uma identificação cultural ou religiosa do indivíduo para ser considerado diagnóstico. Indivíduos com esse transtorno podem ser incapazes de descartar objetos usados ou sem valor, mesmo na ausência de um valor sentimental. Frequentemente admitem ser acumuladores e consideram o descarte de objetos um desperdício, pois nunca se sabe quando pode precisar de alguma coisa. Ficam incomodados se alguém tenta se livrar do que eles guardaram. Seus cônjuges ou parceiros podem se queixar da quantidade de espaço ocupado por essas revistas antigas, aparelhos estragados e assim por diante. Essas pessoas relutam em delegar tarefas e em trabalhar em conjunto. Eles insistem de maneira teimosa e injustificada que tudo precisa ser feito a seu modo e que as pessoas têm de se conformar com sua maneira de fazer as coisas. Com frequência dão instruções bastante detalhadas sobre como tudo deve ser feito, por exemplo, só há uma forma de cortar a grama, lavar os pratos, construir uma casa para o cachorro e coisas nesse sentido. E ficam surpresos e irritados quando outros sugerem alternativas criativas. Podem rejeitar ofertas de ajuda mesmo quando estão atrasados no cronograma, pois consideram que ninguém pode fazer as coisas tão bem quanto eles mesmos. Indivíduos com esse transtorno podem ser miseráveis, mesquinhos e manter um padrão de vida bastante inferior ao que podem sustentar, acreditando que os gastos devem ser rigidamente controlados para garantir sustento em catástrofes futuras. O transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva caracteriza-se por rigidez e teimosia e estão preocupados em realizar as tarefas de uma única maneira certa, enfrentam dificuldades para concordar com as ideias de qualquer outra pessoa. Planejam o futuro nos mínimos detalhes e não se dispõem a avaliar possíveis mudanças. São completamente envolvidos pela própria perspectiva, têm dificuldade de reconhecer os pontos de vista dos outros e amigos e colegas podem se frustrar por essa rigidez constante. Quando regras e procedimentos estabelecidos não ditam a resposta correta, tomar uma decisão pode se tornar um processo demorado e desgastante. Eles podem ter tanta dificuldade para decidir as tarefas e também de dar prioridade ou saber qual a melhor maneira de fazer uma tarefa específica que podem jamais começar o que quer que seja. Tem propensão a aborrecimentos ou a raiva em situações nas quais não conseguem manter o controle de seu ambiente físico e interpessoal, embora a raiva não costume ser manifestada de forma direta. Por exemplo, o indivíduo pode se irritar diante de um serviço insatisfatório em um restaurante, mas em vez de queixar-se ao gerente, fica ruminando sobre o quanto de dar de gorjeta. Em outras ocasiões, a raiva pode ser expressa por meio de uma indignação em relação a assuntos aparentemente insignificantes. Indivíduos com esse transtorno podem dar atenção especial ao seu estado relativo nas relações de domínio e submissão e podem exibir zelo excessivo a uma autoridade que respeitam e resistência excessiva a uma que não respeitam. Geralmente manifestam afeto de forma altamente controlada ou artificial e podem sentir grande desconforto na presença de outros que se expressam com emoção. As relações cotidianas são sérias e formais e eles podem parecer sérios em situações que outros sorririam e ficariam alegres, por exemplo, saudar um namorado no aeroporto. Eles se contêm cuidadosamente até estarem certos de que o que dirão será perfeito. Podem se preocupar com a lógica
e com intelecto e serem intolerantes ao comportamento afetivo dos outros. Com frequência apresentam dificuldade de expressar sentimentos amorosos e raramente fazem elogios. Indivíduos com esse transtorno podem ter dificuldades e sofrimento no trabalho, sobretudo quando confrontados com novas situações que exigem flexibilidade e transigência. Indivíduos com transtorno de ansiedade, inclusive transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social e fobias específicas, bem como o transtorno obsessivo compulsivo ou TOC, tem probabilidade aumentada de apresentar uma perturbação da personalidade que atenda aos critérios do transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva. Mesmo assim, parece que a maioria das pessoas com TOC não apresentam um padrão de comportamento que atenda aos critérios para esse transtorno de personalidade. Pode haver associação entre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo e transtorno bipolar e depressivo e transtornos alimentares. O transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva é um dos transtornos de personalidade mais prevalentes na população em geral, com prevalência estimada de 2,1% e 7,9%, e parece ser diagnosticado cerca de 2 vezes mais em indivíduos do sexo masculino. Bom pessoal, terminamos aqui esse vídeo e todos os nossos vídeos sobre o transtorno de personalidade. Se gostou, dê um gostei, comente, compartilhe. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito no canal, de se inscrever e clicar no sininho ao lado para receber todas as nossas novidades. Se você quiser saber mais sobre outros assuntos, acesse nosso vídeo aqui ao lado. Até mais!